Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver aqui questões de um exercício que eu enviei para o nosso curso de português e também para você, meu aluno do terceiro ano do Colégio Diocesano de Caruaru, tá certo? Para quem é do curso de português, o material está sendo enviado pelo WhatsApp, tá certo? Então tá lá a fichinha com 10 questões, todas do Enem, e nós vamos resolver as questões aqui. Para você que é aluno do Diocesano, o material foi disponibilizado na sala Google, não é? No Google Sala de Aula. Então você vai lá, acessa a sua plataforma Google Sala de Aula e você vai ver esse material, você responde e só depois você vem aqui assistir ao vídeo com a resolução das 10 questões. Então é um simuladinho aí para você estudar neste fim de semana, tá certo? Vamos lá, a resolução? Olha só, a primeira questão Enem 2018. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vamos dar uma olhadinha no qual era a pergunta? Olha só, nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete a quê? É exatamente essa passagem aqui, né? Quando o personagem pergunta, pois e o que é? Em fala de pobre, linguagem dia em dia de semana. Famigerado? Bem, é importante. Merece louvor, respeito. Observe que ele pergunta ou pede para explicar o significado de famigerado em fala de pobre, em linguagem de dia de semana. Bom, sabendo disso então, essa associação a dias da semana remete a quê? Ao local de origem dos interlocutores, ao estado emocional dos interlocutores, ao grau de coloquialidade da comunicação, ao nível de intimidade entre os interlocutores ou ao conhecimento compartilhado na comunicação. Ora, é só você pensar. Linguagem de pobre, aí significaria uma linguagem comum, uma linguagem do dia a dia, não é? Ou, como ele diz no texto, linguagem de em dia de semana. Dia de semana é tudo igual, não é? É uma coisa comum. Então, a referência aí é famigerado, o que é que seria numa linguagem comum, numa linguagem do dia a dia, na linguagem do pobre, como se fala no texto. Isso significa, então, gente, que essa expressão em dia de semana remete a quê? Ao grau de coloquialidade na comunicação, não é? Coloquialidade quer dizer, é um grau de conversa cotidiana, linguagem de pobre, linguagem do dia de semana, não é nada especial. Então é isso, linguagem coloquial é a linguagem no texto do dia de semana, a linguagem simples, direta, objetiva entre as pessoas, tá bom? Portanto, essa questão, letra C, tudo bem? Vamos para o segundo quesito, olha só. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. A culpa era o nó. O culpado era o nó. Num texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. Então, olha, uma questão sobre progressão temática. Fala aqui a sequência de fatos contribui para isso. Nesse fragmento, esse processo é indicado por meio de quê? Né? Esse processo de progressão temática é indicado por meio de quê? A sequência dos fatos é indicada por meio de quê? Pela alternância das pessoas no discurso que determina o foco narrativo, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados, justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Bom, olha só o seguinte, gente. Fala-se no enunciado de uma sequência de fatos, não é isso? Observe aí que
o autor ele narra o que aconteceu, a surra que levou, né? E esses verbos aparecem inicialmente no pretérito perfeito. Surrou-me, me pintou, deitaram-me, enrolaram-me, né? Mais adiante, ele usa o pretérito imperfeito do indicativo, quando ele diz virando, por exemplo, aliás, virando é o gerúndio, né? Mas quando ele diz distinguia, né? E também existe uma passagem com um verbo no pretérito mais que perfeito, não é? Quando diz irritada, ferira-me à toa. Veja que essa forma ferira-me, ferira, né? A desinência ra aqui indica o pretérito mais que perfeito, ou seja, uma ação anterior à outra. Anterior a quê? Ao fato de minha avó condenar o procedimento da minha mãe, não é? Então, veja, minha avó que nos visitava é o pretérito imperfeito, quer dizer, indica uma ação com frequência, condenou o procedimento da filha. E esta afligiu-se irritada, ferira-me à toa. Quer dizer, ela me feriu antes da avó condená-la, tá certo? Então, isso é o pretérito mais que perfeito. Uma ação anterior a outra ação do passado. Portanto, nós podemos dizer aí que a resposta dessa questão é a letra B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Tempos narrativos variados, tá? Pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito, tá bom? Vamos para a terceira questão. Olha lá. O trabalho não era penoso, colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas havia o remédio, conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Adália, Jurete e Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda, mais trepidante. Olha só. O romance de 1939. Olha, vocês estão ouvindo a Maria Laura, né, pedindo para eu abrir a porta, né? Não deixa o pai gravar a aula. Só um instante aí, gente. Pessoal, desculpa porque eu interrompi. Eita, derrubou tudo. Diga, pessoal, desculpa. Pessoal, desculpa. Eu queria falar com meu pai, né? Eu queria falar com meu pai. Você veio fazer o quê? Você veio fazer o quê? Não é para repetir isso não. Eu tô perguntando. Você veio fazer o quê? Você veio fazer o quê? Você veio me chamar para quê? Você veio me chamar o Ela quê? tá repetindo tudo. Era para almoçar, era? Era. Mas eu já almocei, tá? Você tem que almoçar. Então você vai ganhar surpresa. Tá certo. Eu vou ganhar surpresa, chocolate. Dá tchau pro pessoal, que papai vai continuar a aula. Tchau, papai. Eles estão aqui. Diga tchau, gente. Tchau, gente. Estudando, viu? Estudando. Você tá estudando? Tô. Tá, né? Beleza. Já começou a se preparar para o Enem? Já, né? Tá bom. Dá tchau. Tchau. Pronto. Olha só, o romance de 1939 trazer à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela época. Na verdade, traz, né? No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado em quê? Ora, o contexto de 1939, no caso, aparece aí, né, centrado em quê? No julgamento da mulher fora do espaço doméstico, no relato sobre as condições de trabalho do espaço novo, no destaque a grupos populares na condição de protagonistas, no processo de inclusão do palavrão nos hábitos da linguagem, ou no vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Olha só, gente. Se a gente considerar que ali mais ou menos no início do século, né? Na verdade não tão no início assim, mas 1939, o Rio de Janeiro passava por transformações, sem dúvida alguma. E observe aqui que há um trecho que diz, por exemplo, o mundo acabou de se desvendar.
Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Ora, fala-se também, logo no início do texto, não é, de um grupo que está ali trabalhando e quando o patrão vem, deixa aquilo de lado e tal. Ou seja, é uma referência à transformação do mundo feminino em relação ao mundo laboral, em relação ao mundo do trabalho. Não é uma transformação que ocorria não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Então são transformações urbanas e os papéis femininos. A resposta, portanto, letra E para essa questão, tá bom? Vamos à quarta questão, olha só. Um texto sobre futebol. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar. E o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo o futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol. Diz aí a letra A. Fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. É justamente o contrário, né? O texto fala que o futebol ficou engessado, que o futebol perdeu a alegria, né? Que o futebol é movido ali apenas a técnica, força e velocidade. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Exatamente o contrário, né? E de vez em quando é que aparece um. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Mais uma vez é o contrário. O futebol ficou sem a alegria. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. E contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Olha, a gente vai ficar aí com a letra D, não é? As mudanças nas práticas corporais, olhando para o futebol, quer dizer, essas mudanças aconteceram e hoje o futebol se tornou uma modalidade, um produto a ser consumido, que envolve milhões de dólares no mundo afora, né? Negando a sua dimensão criativa, quer dizer, ficou muito aquela história de não deixar jogar, como diz o texto, né? E a criatividade, a alegria acabou ficando em segundo plano, a não ser quando aparece alguém, como diz o texto, disposto a driblar o time adversário inteirinho. Tá bom, gente? Então, resposta letra D nessa questão. Quinto quesito. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E agora, né? Vamos lá. O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada por quê? Porque a terminologia mencionada é incorreta? Porque a nomeação minimiza a percepção subjetiva? Porque a palavra é aplicada a outro espaço geográfico? Porque a designação atribuída ao termo é desconhecida? Ou porque a definição modifica o significado do termo no dicionário, não é? A resposta correta aí, quando o autor do texto diz... Olha, quando o autor do texto diz... Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Uma cobra por causa das curvas, né, de vidro, porque a água dá aquela aparência de vidro, né? Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Ora, gente, me parece que a nomeação do espaço como enseada, né, minimiza a percepção subjetiva. Que percepção? De comparação com uma cobra, por exemplo, uma cobra de vidro. Quando se tira essa nomenclatura e se coloca enseada, você perde esse efeito aí de ordem subjetiva, tá certo? Então, resposta letra B nessa questão, tá bom? Vamos adiante. Eu sobrevivi do nada, eu não existia, não tinha uma existência, não tinha uma matéria.
Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos, logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança, e agora continuei velha, me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Vamos ver o que é que se pede nessa sexta questão. Neste poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na... Ora, questão relativamente complicada, digamos assim, não é? Estela do Patrocínio estava internada numa clínica psiquiátrica, né? Ficou internada numa clínica psiquiátrica durante décadas. Tinha uma linguagem muito singular. Conseguiu captar o interesse da comunidade literária quando teve as suas falas gravadas, né? Posteriormente reproduzidas na forma de poemas e publicadas. No poema dessa questão especificamente, expressões como eu não existia, eu já nasci velha, não é que a gente observa aí no texto, ou depois virei criança, surpreendem o leitor porque ele se depara com uma ausência de lógica no discurso, né, do eu lírico. Então parece que a pessoa está meio perdida ali nas suas referências temporais, tá certo? E onde é que isso está sendo dito? Isso está sendo dito na letra E. Transgressão à razão ecoada na desconstrução de referências temporais, essa desconstrução que fica evidente aí quando ela diz eu era criança, eu já nasci velha, então essa falta de percepção. Portanto, gente, no sexto quesito, resposta letra E, tá bom? Vamos ao sétimo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lábaro que ostentas estrelado e diga o verde louro dessa flama. Você está vendo aí, você já respondeu ao teste em casa. Nós temos um trecho do hino nacional brasileiro e a pergunta é sobre linguagem. Dá uma olhadinha comigo. O uso da norma padrão na letra do hino nacional brasileiro é justificado por tratar-se de quê? Ora, por que se usa a norma padrão na letra do hino nacional? E não apenas do hino nacional, né? Normalmente se usa uma norma padrão em letras de clubes de futebol, nas letras dos estados, das cidades, né? Dos hinos, eu estou falando. Então, por que se usa? É uma reverência de um povo a seu país? É um gênero solene de característica protocolar? É uma canção concebida sem interferência da oralidade? É escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa? Ou é um artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro? Primeiro que o hino nem é respeitado por todo mundo, não é? Reverência de um povo a seu país, mas esse tipo de linguagem também aparece em clubes de futebol, nos hinos dos clubes, dos estados e tal. Isso não significa que a pessoa preste uma reverência, né? A questão é que hinos são textos de característica protocolar, né? É um gênero solene, o hino é executado em momentos solenes, digamos assim. Então, há todo um protocolo envolvendo a execução de um hino. Portanto, a linguagem acompanha isso aí. Nós vamos ficar com a letra B como resposta dessa questão, tá bom, minha gente? Valeu, vamos para a próxima. Questão número 8, veja lá. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, o quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha puxado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Bem interessante o texto, né? Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de quê? Você percebe que quando você lê a primeira parte do texto, né? Aconteceu mais uma vez, ele me abandonou, já foi o quinto, a gente estava junto há mais de um ano. Você cria uma expectativa, você pensa que ela está falando do companheiro e tal, até que vem a revelação, né? A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Só aí você percebe que houve uma mudança que não era bem o que você estava pensando. Então, o começo do texto cria um certo mistério, digamos assim, né? E aí, onde é que nós temos? Vejam. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de quê? Ora, de frases feitas,
na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto, né? Aquela coisa de ele me deixou e tal, já foi o quinto, quer dizer, são meio que estereótipos aí da linguagem que envolve relacionamentos amorosos, tá? Então essas frases criam uma expectativa que depois é quebrada e deixa o texto interessante. Ela estava falando do celular e não de alguém. Mas é isso então, tá? Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Isso logo na primeira parte do texto, tá bom, gente? Letra C no 8º quesito. O 9º quesito, olha só, a gente tem uma tirinha aqui do lado. Ideologia e internet, nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Novas oportunidades, meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Nova bolha, viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é... Repara, no primeiro, nova ética, né? Olha para o título também da tirinha, ideologia e internet. Isso vai te dar uma pista da resposta. Ideologia e internet. Então, a internet gerou uma nova ética. A pessoa é coerente de acordo com as necessidades de coerência, não é? Novas oportunidades, cobrando por meme, cobrando por textão. E uma nova bolha, questão das opiniões aí. Então diz que a principal consequência criticada foi a criação de memes, a ampliação da blogosfera, a supremacia das ideias cibernéticas, a comercialização de pontos de vista ou a banalização do comércio eletrônico, né, gente? A resposta tranquila, letra D de Deus, né? Comercialização de pontos de vista, tá certo? As pessoas mudam de ponto de vista de acordo com as suas necessidades, inclusive necessidades econômicas, tá? Portanto, letra D de Deus, o 9º quesito. E a 10ª e última questão desse nosso teste aí de fim de semana. Olha só, deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações e cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil, disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple e Android do Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III de Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem um recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine. Diz o brasileiro Luiz Malk, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Então, uma questão sobre funções da linguagem, né? Tem um certo no Enem, isso aí não tem como escapar. Você que é aluno do Diocesano estudou isso lá no primeiro ou no 2º capítulo, lá do livro 1, e você que é meu aluno do Centro de Isoladas vai ver logo isso assim que nós voltarmos, né? Funções da linguagem. Então, vê só, nesse fragmento predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Veja, se fosse para convencer o leitor, a função não seria referencial, seria apelativa ou conativa. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva, aí seria a função emotiva, expõem dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Exposição, né? Falar sobre algo, dar informação é a característica da função referencial, né? E manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Não. A resposta aí está na letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa, quer dizer, a linguagem do dicionário, né? Sem metáforas, tá certo? A função referencial é caracterizada por essa objetividade. Portanto, letra D, a resposta da 10ª questão. Tá bom, gente? Então é isso, você, meu aluno do Centro de Isoladas, do curso de português, você, meu aluno do Diocesano, mantenha o foco. É importantíssimo que neste momento de crise você não pare de estudar. Muita gente está parando, que você não faça isso para que você de fato possa aproveitar esse tempo da melhor forma possível, tá?
o ensino à distância já é uma realidade no Brasil, tá certo? Nós temos hoje, só para você imaginar, mais pessoas em universidades e faculdades em cursos online do que presencialmente. Então essa é uma realidade do Brasil. Chegou a hora de você experimentar essa situação e ver como é que você também se comporta com as aulas online. Não perca o foco, tá bom? Cotovelo aí para todo mundo. Que Deus os abençoe. Tchau.